coletivos, assim, né, que foram construindo a vontade de fazer algo, né? Então tem várias perguntas, vários questionamentos que viviam muito latentes, assim, dentro da gente. Será que a gente está aqui no mundo só para estudar, se formar, ter um bom emprego, construir uma família, dar tudo de melhor, construir bens materiais e ponto? Não é possível. E será que o que passa na TV é totalmente a realidade? Só existe coisa ruim? E várias outras coisas. Até que um dia, indo pro sítio do meu pai, veio um insight assim, de 3 minutos. Assim. O que a gente precisa de fazer é uma viagem durante 5 anos pelo mundo, em busca de pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e pensam no coletivo. Pessoas que tiraram o bumbum do sofá e botam a mão na massa para resolver os problemas, né? Para ir em busca das soluções. Isso a gente vai conseguir se alimentar dessas histórias, né? Para a gente poder criar os nossos filhos. Porque senão qual o valor que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos jovens? Valor material somente? A gente queria ter esse valor moral. E aí foi isso que aí tem que ser 1º de janeiro de 2011, porque eu teria completado 30 anos, e aí quando a gente voltar dá tempo de ter 3 filhos biológicos, adotar mais alguns. Então foi assim, uma coisa de 3 minutos, né? E nós não paramos para pensar mais nessa história. Por quê? Porque se a gente parasse para pensar, a gente não faria. Então nós não planejamos, não procuramos pessoas que fizeram expedições, não procuramos outras histórias, continuamos trabalhando e vivendo o mundo que a gente vivia. Aí em junho de 2010 é que caiu a ficha. Caramba, daqui 6 meses. Né? Aí a gente doou todas as nossas roupas, todos os nossos móveis e colocamos o nosso apartamento para vender e não contamos para ninguém. Aí fizemos uma festa de Réveillon, no Réveillon de 2010 para 2011, comemorando 5 anos de casamento e casando no civil. E aí nesse Réveillon é que a gente contou para a família e para os amigos que a gente iria fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, de início, tudo começou para mudar o nosso mundo, o mundo do casal, o mundo da família, né? E depois na estrada é que nós percebemos que a gente vendeu tudo, doou tudo e continuava egoísta. E essas informações, essas vivências incríveis que a gente tem diariamente, estavam ficando só com a gente. E aí nós criamos o site, as redes sociais para poder divulgar essas histórias, para inspirar outras pessoas a também fazer igual os bons exemplos estão fazendo. A gente tem alguma história com 5, não sei porquê, assim, mas tem 5, sabe? Tinha 5 anos que a gente tinha casado, feito os nossos votos, então é um simbolismo, mas principalmente porque nós queremos ter 3 filhos biológicos. Então, 5 anos, quando a gente voltar, eu vou ter 35 e vai dar tempo de ter pelo menos 3 até os 40. Né? Então, é mais ou menos por isso. Mas tudo que você acha que você planeja, né? Porque foi a única coisa que a gente planejou foi esse tempo. O resto mais nada. E mesmo assim cai por terra, muitas das vezes. Quando nós começamos, a gente imaginou fazer 2 anos no Brasil e 3 anos fora. E percorrendo o Brasil, nós percebemos que a gente precisava de conhecer cada ponto luminoso do nosso país primeiro e depois seguir para fora. É aquela questão de fazer de dentro interior e depois exterior. Né? Bom, resumindo, tem 3 anos e meio que a gente está no Brasil e ainda não saímos, né? E são 50 países o projeto. Então... E a gente tinha a intenção de conhecer uns 500 projetos, 5 anos. Em 3 anos e meio nós já conhecemos mais de 1000. Se surpreenderam com o resultado, então. E a gente não dá conta de conhecer todos. Então, a ideia inicial de 5 anos, a viagem, talvez ela vai ser prorrogada um pouco. Por isso, por a gente querer valorizar o nosso maior tesouro, que é o nosso povo brasileiro. E depois segue para fora. E a ideia foi sua ou dele? Foi dela. A gente fala que o instrumento, né? O instrumento foi eu. Mas não é possível, a ideia é nossa. Mas a ideia veio através de mim, aí eu virei pro Eduardo e falei com ele, contei a
história, né? E ele virou e falou, tô dentro. Tipo, vamos ali na esquina comprar pão, tô dentro. Então, foi muito incrível. Então a ideia é nossa. Então, no início era para mudar o nosso mundo. Aí nós acreditamos que a gente poderia estar disponibilizando essas informações. Depois que a gente começou a disponibilizar no site, nas redes sociais, nós criamos 2 objetivos. Que o primeiro é para inspirar outras pessoas para fazer o mesmo que os bons exemplos estão fazendo. Isso significa sensibilizar mesmo, mostrar que é possível mudar o mundo, que é possível a gente transformar aquela realidade que a gente não está achando legal, né? O segundo objetivo é que quem não quiser fazer, ajudar quem já está fazendo. Então, conectar as pessoas. E aí, no meio do caminho, nós tivemos uma grata surpresa, né? Em Salvador, a gente estava saindo de um projeto e a fundadora começou a chorar. Aí a gente perguntou, o que você está chorando? Ela virou e falou assim, eu estou aqui hoje para fechar o projeto, porque eu preciso de brigar com o traficante para manter a criança aqui. A minha família não entende, eu não tenho dinheiro, eu não tenho patrocínio, então é tudo muito difícil, eu cansei. Aí vocês chegam falando que tem um monte de gente fazendo isso por aí, eu não tenho condições de falar para vocês que eu vou fechar. Então, enquanto eu tiver vida, vocês podem voltar, que aqui vai estar aberto para recepcionar vocês. A gente, uau, incrível! Aí se tornou o terceiro objetivo, que é motivar as pessoas a continuarem nesse caminho do bem, né? Então, o que é o nosso pagamento? A gente não tem patrocínio, não tem apoio, não tem vínculo religioso, não tem vínculo político. O que a gente ganha com o que a gente faz? É justamente esse retorno das pessoas. Quando alguém entra na internet e fala pra gente que está ajudando algum projeto na cidade deles que eles não conheciam, ou que se inspirou naquele projeto, daquela história que a gente contou, cara, não tem dinheiro nenhum que pague isso, sabe? A gente fica mega emocionado. Então são esses retornos que a gente recebe quase diariamente, né, amor? Ou por telefone, ou por e-mail, ou pelas redes sociais, é que nos motiva a continuar, sabe? A falar assim, poxa, a gente está no caminho certo e tal. Teve uma história que, se não tiver valido de nada a nossa expedição, se a gente não tivesse conseguido mudar o nosso mundo, poxa, a gente já mudou 2, o meu e o dele, né? E, bom, se não tivesse valido a pena a expedição, por essa história tinha valido, que foi um jovem que ele mandou um e-mail numa segunda-feira e mandou a foto dele, um rapaz muito jovem, muito bonito, bem sucedido, com muita grana. Ele tentou suicídio 3 vezes e naquele final de semana ele estaria fazendo a 4ª tentativa, mas sem erro. Ele queria realmente morrer. E naquele final de semana ele soube da nossa história e nas palavras dele, ele começou a comer o nosso site. E aí se alimentou. E aí na segunda-feira, o título do e-mail era Obrigado por salvar minha vida. E ele contando que até então ele não tinha visto significado na vida porque ele tinha tudo que ele podia ter, que o dinheiro podia comprar, mulheres, carros, apartamentos, tudo isso. Mas ele não tinha a essência da vida. E que a partir daquele momento que ele leu o nosso site, que ele leu as histórias que a gente conta, ele iria começar a ser voluntário num projeto para depois ele se empoderar e montar um projeto social porque ele também queria salvar vidas. Isso foi fantástico, foi muito. A gente não tinha muita expectativa, assim, sabe? Se a gente conseguisse impactar uma vida, já era o suficiente, sabe? Então a gente não criou muito, não tinha muita expectativa. E a gente continua não tendo, assim. E mesmo porque a gente nunca vai saber, são 60 mil fãs no Facebook. Ok, mas tem muita gente que a gente encontra na rua, que para o nosso carro, né, amor? Igual, uma história... uma senhorinha, hoje mesmo, a gente estava entrevistando uma pessoa, aí chegou uma senhorinha no meio da entrevista, foi muito legal. Caramba, eu conheço o trabalho de vocês! E vocês impactaram minha vida, que eu comecei a olhar diferente para o ser humano, que eu comecei a buscar notícias boas. Obrigado e tal. E a gente entrevistando um bom exemplo. Aí a gente deu um cartão para ela
Aí perguntamos se ela tinha entrado no site, Facebook, ela não, só tinha visto na TV. Então, quer dizer, são 60 mil pessoas no Facebook, mas quantas pessoas a gente consegue impactar sem estar lá, né? Então, essa rede que a gente conseguiu fazer durante todos esses 3 anos e meio é incrível, né? A gente fica muito feliz com isso. Assim. A gente é voluntário de vários sites, né? De rádio, tem uma rádio em São Paulo, que toda sexta-feira faz entrevista com a gente, os Passa em São Paulo é a mesma rádio. Né? Tem outros sites que fazem entrevistas com a gente, aí divulgam as redes sociais deles. Então é a canção de unos, né? A gente não sabe aonde isso vai atingir, né? A quem está impactando. São várias pessoas, quando nós fomos sabendo recentemente num site internacional que tinha colocado a nossa história no site. Está fora, fugiu das nossas mãos, né? Está muito longe, a gente não consegue E esse é um imaginar. sonho, que Caçadores de Bons Exemplos não é só um casal, é que todo mundo dê aquele clique no olhar e mude. Começa a olhar as coisas boas que estão acontecendo na sua cidade. Porque se você perguntar para uma grande parte das pessoas quem é o assassino, quem é o traficante, quem é o corrupto, quem é a prostituta, qualquer coisa, as pessoas, o que passou na novela das 8, no Jornal Nacional, as pessoas geralmente sabem na hora. Agora, quando você pergunta quem é um bom exemplo para você, a pessoa, que bom exemplo? Aí a gente tem que explicar. Isso deveria de ser o contrário, né? Deveria de ser normal. Mas aí a gente explica uma pessoa que está fazendo o seu trabalho, que tem a sua família, mas mesmo assim pensa em mudar a vida do próximo, em construir um mundo melhor. E a pessoa fala, não, aqui não tem. Tem que ter! E aí a gente vai conversando mais, aí de repente a pessoa fala, perto da minha casa tem uma pessoa que faz Porque às vezes eles isso. acham que bons exemplos, uma pessoa que é um bom exemplo, é um santo, uma extraterrestre. Então essa filosofia que as pessoas têm, são pessoas normais, que Tem seus têm defeitos. seus defeitos, né, em várias qualidades, só que elas escolheram ir pelo caminho do bem. Talvez Então, é isso que é o nosso sonho, que as pessoas mudem o olhar para que saibam, claro, das notícias ruins, mas que também valorizem quem está fazendo um trabalho legal, quem está mudando, quem está indo em busca das soluções dos problemas, né? Que seja meio a meio, vamos saber das coisas ruins, mas vamos saber das coisas boas também. A expedição, ela chamava Vida é uma Viagem, para fazer uma reflexão sobre o que você carrega na sua bagagem. Você carrega só coisas, quando você vai viajar você sai comprando um monte de coisas e ponto? Ou você carrega dentro da sua bagagem, dentro do seu coração, as coisas boas que você fez na sua viagem, os amigos que você fez, o que você pôde colaborar para uma comunidade, né? Então o projeto, a expedição chamava Vida é uma Viagem. E nós somos mineiro, uai. Mineiro tem umas terminologias assim, né? E a gente chegava nos lugares e falava assim, a gente está caçando um bom exemplo aqui, a gente está caçando um bom exemplo aqui. Ficou os caçadores de bons exemplos. Hoje ninguém mais conhece a expedição como A Vida é uma Viagem, e sim como a expedição Caçadores de Bons Exemplos. Né? Isso ficou bem legal, ficou marcado. Eu acho uma história muito legal, como a gente não tem patrocínio, não tem apoio, e é incrível como que as coisas acontecem de uma forma meio que mágica na nossa vida. A gente depende muito das pessoas que a gente encontra pelo caminho. E teve um dia que nós estávamos parados, lanchando, e de repente veio um senhorzinho, magrinho, numa moto bem velhinha, parou em frente ao carro, desceu correndo, debruçou assim na minha janela, e tremendo assim, sabe, chorando, virou e falou assim, meus filhos, vocês não sabem o que vocês fizeram na minha vida. Porque eu sou pobre, a minha família é pobre, mas a gente tem o nosso barraco, a gente tem para onde voltar. E vocês não. E vocês estão fazendo isso não por dinheiro, mas vocês estão fazendo isso para mudar a vida dos meus filhos que estão lá no barraco. Então, eu, como forma de agradecimento, eu queria dar para vocês esses R$100. E pegou a mãozinha dele assim, com R$100 pra gente abastecer.
assim, olha, agora vocês abastecem o carro e prometem pra mim que vocês não vão parar, que nada vai parar vocês. E a gente não aceita doação em dinheiro de pessoa física, porque a gente quer que as pessoas ajudem o próximo que está próximo e não o próximo que está longe, né? Aí eu peguei a mãozinha dele chorando, aos prantos também, falei assim, não, o senhor vai ajudar um projeto perto da casa do senhor e tal. Aí ele foi de novo e falou assim, tá bom, eu vou aceitar essa posição de vocês, mas me prometem que vocês não vão parar e obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim e pela minha família. Virou as costas, entrou na motinha, sentou na motinha e foi embora. Detalhe, o tanque do combustível estava com a luz acesa. A gente não tinha dinheiro para abastecer o carro. A gente tinha um saquinho de moedinha, que era incrível, eu vejo esse saquinho quando eu lembro dessa história. Um saquinho de pão cheio de moedinha lá dentro. Aí a gente muito emocionado e nós temos um galão de água. Aí eu virei para o Eduardo e falei assim, amor, eu preciso de uma água, né? Vamos num posto de combustível comprar água, que tinha acabado também. Aí a gente estava lá no posto, o Eduardo comprando o galão de água, chega uma pessoa, virou e falou assim, e aí, vocês querem abastecer? Aí o Eduardo não. E a gente estava engasgado, muito emocionado. E a gente não queria papo, sabe? Não, tá tranquilo, tá tudo bem. Aí ele, não tá tranquilo. Aí o Eduardo, tá sim, o tanque tá bom. Aí ele falou assim, você não tá entendendo, eu quero abastecer, eu quero encher o tanque. Eu sou o dono do posto. Aí o Eduardo virou e falou que a gente aceita esses presentes. Quem é dono de um posto abastece o carro, um dono de hotel pode nos recepcionar, um dono de restaurante pode nos alimentar. E aí na hora a gente se olhou assim e falou assim, caramba, isso aqui é providência divina mesmo, né? Foi incrível, incrível. E a gente sempre fala, nunca desista do seu sonho, que nada impede. Por mais que... E tem que manter um pouco das filosofias do seu sonho também, das diretrizes que vocês fizeram, porque, cara, o universo conspira e no final tudo dá certo. É muito legal. Pode não ser no seu tempo, né? Porque o tempo do universo é diferente do nosso. A gente sabe que tem tempo. É que vai dar certo. O dinheiro acabou em janeiro de 2013. Porque a gente não era rico, a gente tinha a nossa casa própria. Mas aí a história é muito longa. Então, dormir a gente dorme no carro, né? Tem a barraca. O carro é a nossa casa mesmo, né? Então é o nosso porto seguro. Aí tem a barraca que a gente dorme e tem a nossa cozinha onde a gente faz a nossa comida e tudo. Então tudo é feito lá. Nosso custo basicamente seria o combustível, o supermercado, claro, né? E outras coisas tipo o seguro do carro, pneu, essas coisas assim. Uma vez que a gente estava lá em Manaus, né? E nós íamos pegar a BR-319, onde não tem nada. Aí de repente, na hora que a gente acordou assim, tinha um amigo nosso com um monte de compra, assim. Ou seja, um monte de coisa. Coisa que a gente nem consegue utilizar dentro do carro. Mas ele fez uma compra gigante, com carinho mesmo, com presentes, muito legal. Vira e mexe, a gente encontra pessoas assim, sabe? Sempre que a gente precisa. É sempre na hora que precisa. Na hora que precisa, Se tem uma pergunta difícil de responder, qual é o melhor presente, qual é o melhor projeto? Qual é o projeto que vocês mais gostam? Não tem. Cada um tem a sua particularidade. São mais de 1000. Desde pessoas que cuidam, às vezes, de 2, 3 crianças por volta da sua casa, até grandes projetos. A gente conheceu uma família que o salário deles, da família inteira, é R$ 1.200. Eles têm 16 filhos adotivos com problema de saúde e uma filha biológica e já cuidaram de mais de 60 crianças. Ela tem 3 hérnias de disco e 30% do coração. Então, assim, uma coisa, uau, que incrível! Mas são apenas uma família. Não são ONG, não são instituição. Eles querem fazer a diferença no mundo. Né? E tem o primeiro projeto que a gente encontrou, e a gente cita muito ele, que foi uma história muito linda, que marcou pra caramba a gente, que no Réveillon do nosso casamento, né? Há mais de 10 anos que a gente não recebe presentes. A gente sempre pede doação de algo. Já teve festas de
country com doação de leite, como festa de vampiro com doação de sangue. Então sempre teve isso. E no nosso casamento nós pedimos cesta básica pra gente distribuir no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. E aí tinha um projeto que a gente queria conhecer muito, mas quando a gente voltasse em 2016, que ele trabalha com pedagogia da roda, é um projeto muito lindo. Mas só que como nós saímos com o coração aberto e a gente só visita por indicação, nós não fizemos nenhum tipo de anotação. Bom, fomos para o Vale de Jequitinhonha, fizemos a distribuição, tal, de cesta básica, e foram mais de 200 famílias extremamente carentes mesmo, uma realidade muito difícil da gente ver, principalmente nós que tínhamos acabado de deixar para trás toda uma vida, né? Então marcou muito, mexeu muito com a gente. E a primeira cidade que a gente ia começar o nosso projeto, que era o ponto de partida, como o pontapé inicial da expedição, seria Diamantina. Por quê? Porque a gente busca os diamantes do nosso país, que é o nosso povo brasileiro. Então a gente queria começar o nosso projeto por Diamantina. Do Vale de Jequitinhonha e Tinga a Diamantina, eu comecei a passar mal. Eu estava muito mexida com tudo e ali eu queria parar, eu já queria ajudar aquelas pessoas e tal. E aí eu virei pro Eduardo e falei, amor, primeira cidade que você vê, você para, porque a gente não tinha geladeira, a gente não tinha estrutura nenhuma no carro. E eu preciso de uma padaria, alguma coisa para me dar uma respirada. Paramos em Araçuaí e fomos na padaria, tomei a água, tomamos um café, respirei. Aí eu virei pro Eduardo e falei assim, quer saber? A gente parou aqui, vamos conversar aqui. E aí viramos pro atendente e perguntamos, quem é um bom exemplo para você? E aí na hora o rapaz virou e falou assim, Tião Rocha. Eu falei assim, que Tião Rocha? Do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Era o sonho da nossa vida conhecer esse projeto. Em 2016, e ele foi o primeiro projeto da expedição, o primeiro projeto indicado por uma pessoa, sem a gente fazer interferência nenhuma, né? E o CPC dele trabalha com crianças de 4 até jovens de 24 anos. Eles trabalham com pedagogia da roda, do biscoito, do ônibus, do sabão, pedagogia do abraço. Eles têm mais de 1.800 tecnologias sociais de baixo custo. Então esse é um projeto lindo, incrível, que mora dentro do nosso coração, por ser lindo, por ser o primeiro, e Tião se tornou um grande amigo nosso também, um grande motivador. Várias vezes. Claro, várias vezes, porque é muito difícil, a gente é totalmente vulnerável, a gente não é morador de rua, a gente mora na rua, né? A gente mora numa barraca, completamente vulnerável a tudo e a todos. O cansaço da viagem mesmo, são mais de 200 mil quilômetros. O desgaste emocional, mais de 1000 projetos, então são 1000 histórias incríveis, de pessoas maravilhosas, seres humanos incríveis, mas também de uma realidade triste, porque se não tivesse essa realidade triste, não existiriam projetos sociais. Então a gente lida com o pior e o melhor do ser humano todos os dias. Então isso é um desgaste psicológico muito grande também. Viver 24 horas por dia dentro de um carro com uma mulher de TPM não deve ser fácil. Né? Com o marido de TPM também não. Mas para um casal isso também é complicado, você passa por cima de várias coisas. A gente não tem banheiro dentro do carro, como que a gente toma banho, como que a gente vai ao banheiro, né? Então, pedindo. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, porque eu não tinha coragem de pedir dinheiro pro meu pai para comprar chocolate, eu não achava justo. Hoje eu tenho que pedir para ir no banheiro das pessoas, né? Então tudo isso vai mexendo com a sua estrutura emocional, né? Não ter dinheiro, né? Não ter patrocínio, não ter nada disso, complica, porque quando chega, por exemplo, a gente não pensa no futuro, mas aí na hora que chega em janeiro, IPVA, o carro, como que a gente vai fazer, né? Então, isso tudo se torna difícil, mas em contrapartida, na mesma hora que
dá aquela vontade de parar, de jogar pro ar de... Esses dias eu tava fazendo uma reflexão, uma vontade de jogar tudo pro alto, mas a gente já jogou. Uma vontade de vender tudo e sair pro mundo, a gente já fez isso. Quando a gente tá com vontade de chutar o pau da barraca, né, que a gente mora na barraca, aí a gente vai e conhece um projeto lindo, aí a gente vai e conhece uma história linda, aí todas as nossas dificuldades ficam tão pequenas que passa. Aí é um dia sim, um dia após o outro. Uma história, né, legal, que eu acho super bacana, é que a gente não planeja nada, né, de verdade. Tipo, amanhã, o que vocês vão fazer? A gente não sabe o que a gente vai fazer amanhã. Ah, mas vocês não têm roteiro? Não, a gente não tem roteiro. Ah, mas vocês não têm um planejamento, uma planilha? Não, a gente não tem. Por que disso? Porque a gente começou a surtar, né? Tinha dia que dava vontade de parar e ficar no projeto. Outros dias a gente achava aquela ideia tão fantástica que a gente queria voltar para nossa cidade, implantar e já aplicar aquilo para transformar, impactar outras vidas. Nos outros dias eram difíceis, né? E aí, por uma questão de sobrevivência, hoje, a gente não pensa nada do que a gente já passou até hoje e a gente não programa nada para o futuro. Então, todos os dias a gente acorda, faz a nossa rotina, aí senta no carro, abre o iPad, pega todas as notas, né, de indicações. Bom, o que nós vamos fazer hoje? E aí a gente vai, faz, executa e vai embora para casa, né, pra gente descansar e colocar a cabeça no travesseiro tranquilo. Extraordinárias e acaba não fazendo nada. Então, o que eu quero fazer? Ah, eu quero montar, eu gosto de cachorro, eu quero montar uma ONG de cachorros, de animais e tal. Por que montar uma ONG de cachorros e animais? Por que você não pode ser voluntário em uma que já existe? Você não pode colaborar, você não pode agregar valor àquela que já existe. E aí depois você vai se estruturando que as coisas podem mudar. Uma história muito engraçada, que tinha uma família que nos acompanhava há muito tempo. E há muito tempo, tipo 1 ano e meio mais ou menos, que acompanhava a nossa trajetória. E eles ligaram pra gente, queriam muito que a gente ficasse na casa deles quando a gente chegasse no estado deles. E nós fomos, ficamos lá 3 dias, fomos muito bem acolhidos e tal. Aí no último dia, ele virou e falou assim, olha, a gente também tem um sonho de dar a volta ao mundo. Olha aqui o meu projeto, nosso projeto. Aí abriu um mapa incrível. Nunca vi um planejamento tão lindo. Abriu o computador com umas planilhas incríveis. Tinha tudo que precisava e o que não precisava. E a gente ficou assim, ó. Que planejamento incrível. Nosso sonho ter planejado assim. Aí ele virou e falou assim, e vocês? Como que foi o planejamento de vocês? Aí a gente olhou um pro outro. Aí o mapa, de um lado ele é desenhado, do outro lado ele é branco. Aí a gente pegou o mapa, virou e falou assim, isso é o nosso planejamento. Simplesmente a gente botou uma data e saiu. Eles estavam 3 anos planejando. E não saiu. Porque toda hora que eles planejavam, surgia, não, o dia não vai dar. Eu tenho que trabalhar mais um pouquinho, o dia dá. Passava esse tempo. Ah, mas a gente precisa disso. Precisa disso, precisa daquilo. Se você for pensar assim, é fácil. Se nós tivéssemos pensado... Lógico que nós não somos inconsequentes, é diferente. Nós simplesmente agimos pelo coração. A gente tinha um apartamento, vendemos ele e achamos que ele ia dar para 5 anos. Não deu. E aí a Não gente... deu, vai parar? Não, vai continuar. Até o dia que der. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente sempre fala para todo mundo, se você tem um sonho, começa. É aquela história, não sei de quem é essa frase, né? Uma longa caminhada depende do primeiro passo, né? E é a pura verdade. Só que a gente tem essas frasezinhas muito teóricas, muito bonitas e tal, mas não coloca em prática. Sem medo de ser feliz. Nosso dinheiro acabou em janeiro de 2013.
que a gente mora no carro. Aí a gente, vamos vender o carro para gerar recurso. Mas e aí, a gente vai morar onde? Vamos de mochila. Bom, não. Vamos fazer o seguinte, vamos financiar o carro. E aí a gente separa o dinheiro para pagar mensalmente. E aí no final do ano de 2013 a gente viveu mais um ano no carro. E aí depois sim, a gente vende, quita a dívida e continua de mochila. Mas pelo menos foram 3 anos no carro. E foi isso que a gente fez. E não contamos pra ninguém, nem pra família, pra ninguém achar. Achar não, todo mundo acha, né? Ter certeza que a gente era doido. E fizemos e continuamos sem contar isso pra ninguém. Em setembro de 2013, apareceu uma reportagem sobre a nossa vida no Fantástico. E aí o Marcelo Canelas ficou 4 dias com a gente e era a pergunta, e o dinheiro vai dar? Aí a gente falou que não, mas que a gente ia vender o carro para continuar. Não falamos da dívida, porque senão, né, imagina minha mãe vendo em rede nacional. Aí não, bom, ele colocou isso no ar, que a gente ia vender o carro para continuar. E aí foi uma coisa mais linda e foi incrível. Foram milhares de pessoas que entraram em contato querendo doar dinheiro pra gente não parar. Então nós tínhamos uma dívida, um monte de gente para doar, pronto, resolvemos o nosso problema material. Aí a gente decidiu falar não, que isso não ia mudar a vida de ninguém. As pessoas iam pegar o dinheiro, iam doar, iam depositar na nossa conta, mas iam continuar passando do lado dos projetos sociais perto da casa delas e não iam nem olhar. Então a gente aproveitou essa oportunidade para criar vínculos. Quem quisesse doar dinheiro pra gente, que doasse para um projeto perto da sua casa e mandasse uma foto pra gente. Esse seria o nosso pagamento. Esse seria o nosso pagamento. Ninguém sabia da dívida. Foi um momento muito difícil, uma decisão muito difícil, mas eram os nossos valores. Né? E a gente abriu, não, a gente aceita empresas que quiserem nos ajudar, né? Cartão combustível, carro que a gente possa vender o nosso para gerar recurso. E, bom, resumindo, empresa nenhuma apareceu. E aí a gente falou não das pessoas físicas e isso gerou um rebuliço muito grande. As pessoas não acreditaram naquilo que estava acontecendo. E a gente teve até que justificar o porquê que a gente não queria o dinheiro da pessoa física. E nós justificamos com uma vivência que nós tivemos em 2011 em São Paulo, que foi assim, era uma mulher que ia todos os dias para o trabalho, pelo mesmo caminho. E existia semáforos com aquelas crianças pedindo moeda. E aí todo dia ela pegava moedinha e dava, Até que um dia uma criança virou para ela e falou assim, o que você tem para me dar? Aí ela virou, pegou a moedinha, na hora que ela botou na mão dessa criança, ela tirou. Peraí, essa criança perguntou o que eu tenho para dar para ela. Eu tenho educação, eu sou educadora. No outro dia ela voltou em contraturno escolar e começou a educar aquelas crianças. E hoje a Associação Monte Azul cuida de mais de 400 crianças lá numa das favelas de São Paulo. E isso marcou muito a gente, porque a gente lembrou, o que você tem para nos dar? É só o dinheiro? Você pode nos dar um monte de coisa, que é o seu trabalho, o seu amor, você pode vir junto. Caçador de Boi Sem Fundo, só o casal, é todo mundo, vem junto com a gente. Bom, justificamos dessa forma. E aí, o Luciano Huck viu a nossa história, viu que a gente não tinha patrocínio, não aceitava doação em dinheiro de pessoa física. Que loucura que é essa, né? Aí a gente foi e ganhamos, agora ou nunca, o valor de R$30 mil. A nossa dívida do carro era 36 mil e a data que a gente tinha que ir no programa era 28 de outubro, o dia do meu aniversário. Então assim, foi uma coisa muito incrível, por isso que a gente fala que a providência divina, né, o universo ele conspira para que as coisas deem certo. E no final do programa nós ganhamos um delivery também, o qual a gente vendeu para gerar recurso. Então, durante esse ano todo a gente está vivendo com esse dinheiro que nós ganhamos. Das pessoas, mas tem essa reserva que vai durar por até agosto, mais ou menos, agosto e setembro. Né? Então a gente vai fazendo intercalando, né? É assim que a gente vive. Muita gente fala, ai, meu sonho. Vocês conhecem o casal tal que está viajando? Vocês conhecem o casal tal que está viajando? Mas só viajar, qual o sentido disso? A grande questão é essa, não é uma viagem. Muitas das vezes, bom, aqui em Florianópolis
conhecemos nenhum ponto turístico. Nós não fomos em nenhuma praia. A única praia que a gente foi na Praia Mole para ver o Projeto Aragua e não fomos na praia, que era na beira do mar, né? Então assim, a gente chega nos lugares e não conhece turisticamente. A gente vai procurar como que nós podemos contribuir. Será que a gente tem que só viajar para sugar daquela comunidade ou a gente pode produzir algo, a gente pode ajudar algo? Então essa eu acho que é a grande questão. Qual o significado das coisas que a gente faz? Para tudo tem que ter um significado bom. Qualquer ação, porque vai ter uma reação. Então que ela seja boa. E não só individual, do próprio umbigo, assim, mais coletivo. Só fotos. Não leve nada do lugar, apenas fotografia. Bom, não cabe no carro. Não cabe no carro. Aí não tem como. A gente recebe alguns, né? Presentes. Isso aí a gente manda pra Minas. Pra casa da minha mãe. Mas o mapa é porque nós amamos o nosso país, né? Nós acabamos fazendo esse presenteado com gente atrás da Secretaria da Viagem. Então vem com a gente. A gente tem uma bandeira, nós somos super patriotas. A gente tem bandeira do Brasil para todos os lados. A gente ama mesmo, não é só na Copa do Mundo, é todos os dias mesmo. A gente vibra com o nosso país, a gente vibra com o nosso povo. Que incrível mesmo, tudo que acontece, né, dentro do nosso país. Acontece muita coisa ruim? Claro, mas também acontece mega coisas lindas, incríveis. E aí tem uma bandeira nossa que fala o seguinte: nós, caçadores de bons exemplos, amamos o nosso país e acreditamos na ordem e progresso das pessoas. Né? Às vezes a gente já reclama, o governo, não sei o que. Não, peraí. Mas o governo, o país é feito de pessoas. Né? Então por isso que a gente é super patriota, a gente ama o nosso mapa, a gente ama a nossa bandeira. E aí por isso que a gente tem, assim. O meu quebrou, então a gente tinha dois. Vamos nos lugares, nos projetos, por indicação. Ou indicação das pessoas na rua, ou pelo Facebook, ou no nosso site, por e-mail, por telefone. A gente aceita indicações, porque é o nosso termômetro. Quando a gente faz uma pesquisa na internet, pode ser que não seja real, pode ter maquiagem. Agora, quando uma pessoa te indica, ela tem um vínculo, é porque ela sabe que funciona. Então nós aceitamos essas indicações. E todos esses 1.040 projetos foram indicados, né? E a outra forma é que a gente lançou uma plataforma virtual colaborativa, que é um mapa do Brasil, onde tem todos os projetos que nós visitamos, mas também as pessoas podem colocar nele quem é um bom exemplo para ele. Porque o nosso objetivo é conectar as pessoas, mas conectar as pessoas que estão perto. Que as pessoas ajudem o próximo que está próximo, não o próximo que está longe. Então aqui, Santa Catarina, eu quero ajudar alguém, mas eu não sei quem, não sei como. Tem lá todos os projetos que nós visitamos e as indicações de outras pessoas. Então só não faz quem quer. Né? Que o projeto tem a beça, a ideia tem muita. Né? Então uma forma de se tornar um caçador de bom exemplo é essa. Entrar no mapa colaborativo e colocar e valorizar aquele projeto que você acha que é um bom exemplo. Isso é o que a gente pede. Já são 3 anos e meio na estrada, né? São mais de 200 mil quilômetros rodados, são 1.040 projetos no site, mas a gente já conheceu um monte que a gente não está no site ainda, e 560 cidades, e estamos terminando Santa Catarina agora, e o próximo estado é Rio Grande do Sul. Mas não pergunte qual que é a rota, qual que é a próxima cidade, que a gente não sabe. Né? Vamos indo, né? A ideia inicial era 5 anos, né? Era dezembro de 2015, mas nós vamos ficar um pouco mais, porque nós ficamos muito tempo no Brasil e queremos continuar no Brasil durante mais um ano. Porque quando nós começamos, no nosso melhor pensamento, a gente imaginava que ia conhecer 500 projetos em 5 anos. Em 3 anos e meio são 1.000. E então a gente chegou a uma conclusão: poxa, se
Se a gente quer impactar mais pessoas, por que sair para o exterior agora? Por que a gente não aproveita que hoje a gente tem uma mídia espontânea muito grande quando a gente chega para realmente valorizar aqueles projetos que estão tendo tecnologias sociais que podem ser replicáveis em qualquer canto do Brasil? Então a gente vai terminar essa primeira etapa e um sonho é gerar um e-book com distribuição gratuita desses 1000 e tantos projetos. E a segunda etapa seria a gente voltar pelo Brasil, desses 1000 a gente escolher 100 projetos que tenham essas tecnologias sociais replicáveis e fazer um documentário bem elaborado com distribuição gratuita e principalmente para atingir os jovens, para que os nossos jovens possam se espelhar, se inspirar, se conectar com esses bons exemplos que a gente encontra pelo caminho. E quem sabe se a gente consegue transformar um mundo melhor. Ah, o mundo, o planeta Terra? Não. O meu mundo, o mundo do Eduardo, o seu mundo, aquele mundo de quem está no nosso redor. E assim a gente vai seguindo o caminho. Seja você a mudança que quer ver na vida. Para quem quiser acompanhar a nossa expedição, a nossa viagem, acesse o nosso site, que é www.caçadoresdebonsexemplos.com.br, e nós temos página no Facebook, Caçador de Bom Exemplo, no Instagram, no Twitter. Vamos lá, vamos com a gente nessa viagem do bem. E seja você também um caçador de bom exemplo. Quem é um bom exemplo para você?